Você tem dificuldades para dizer não? Aceita fazer todo tipo de tarefa, ouve críticas calado e não expressa sua opinião? Pois saiba que este comportamento pode levar a doenças. Nós vamos conversar agora com o psicólogo Moacir Castellani para ouvir algumas dicas sobre como engolir sapos. Boa tarde. Boa tarde, Isabela. Engolir sapos significa o quê? Ceder ou ser gentil? Significa o quê? Então, a dificuldade em dizer não para o outro, na verdade, é a dificuldade em dizer sim para si mesmo. Então, em essência, engolir sapo seria se anular, através da submissão ou mesmo da passividade. E o ser humano, isso é inerente a nós, seres humanos? A gente tem essa dificuldade realmente em dizer não? Olha, muitas vezes a gente escolhe, inclusive, esse caminho de dizer não, depois reclama disso, mas no sentido de a gente evitar tomar iniciativas e escolher em alguns momentos da própria vida. A gente transfere o poder para o outro. Quer dizer, eu só estou dizendo que a gente cria o sapo muitas vezes, né, entrega de bandeja para depois a gente mesmo engolir. Isso pode acontecer, porque é um contexto. Não existe só o engolidor de sapos, né? Existe a pessoa também que está colocando o sapo debaixo da goela do sujeito. Então é muito importante a gente perceber qual que é o contexto. Quer dizer, o que eu posso fazer também para contribuir para que o outro também invada o meu espaço. A gente tem que saber também dizer não. Vamos imaginar os extremos. Um extremo seria o agressivo, o outro extremo o passivo, aquele que não faz nada. A gente tem que tentar ser assertivo, que é o meio do caminho, é o meio termo, é o equilíbrio. Aquela história, eu não vou invadir o seu espaço, mas também não deixarei você passar por cima de mim. Mas o senhor disse que é como se a pessoa se anulasse, engolir sapos, mas durante toda a vida, às vezes, é necessário. Que situações são criadas aí? Quando a gente deve engolir sapo? Você não pode ser um sapinho ali e outra colar, não tem problema não, né? Claro, tem sapos muito grandes e sapos pequenininhos. É interessante a gente conseguir separar a pessoalidade, ou seja, quando o assunto é muito pessoal, aí muitas vezes eu preciso me colocar. Agora, tem outros assuntos que não são pessoais. Uma briga de trânsito, por exemplo. Se tem lá um motorista estressado e ele fechou o meu carro, não quer dizer que eu tenho que levar isso para o lado pessoal e achar que eu vou engolir um sapo e com isso eu vou ficar tenso e descontar naquele sujeito. Não. Agora, em outras situações em que alguém realmente, dentro da empresa ou no ambiente familiar, ele invade o meu espaço, eu preciso aprender a conversar, aplicar o conceito de inteligência emocional. Primeiro, identificar o meu sentimento, até onde vai o meu espaço. Segundo, lidar com esses sentimentos. E terceiro, procurar se comunicar. A maior parte das pessoas que engolem sapo e se sentem mal com isso, ficam tensos, arrastam durante meses e anos, são aquelas pessoas que elas não tomam iniciativa de conversar, colocar as coisas em prática. Esperando, não é? Exatamente, fica esperando a iniciativa do outro, é aquele falso orgulho. Mas, quer dizer, a tendência é a gente, na hora, querer responder ou não. O senhor acha que tem que parar, pensar, tentar entender essa mensagem? Essa comunicação aí, seria isso? Sem dúvida. A pessoa que ela exercita a inteligência emocional é a pessoa que ela administra o seu impulso. No momento de estresse, geralmente você acaba sendo um pouco mais impulsivo. Vale a pena você contar até 10, até 100, esperar a poeira baixar e depois você entender o que está acontecendo. Porque se eu sou impulsivo agora, o outro às vezes responde com impulsividade e aí gera um problema. O sapo mineiro, esse que fala uai, Sim. É mais indigesto? Sem dúvida. Aqui em Minas, o mineiro ainda tem um pouco da cultura de ter dificuldade em dizer não. Às vezes você, numa empresa, por exemplo, você faz uma proposta para um cliente, mas que dificuldade que ele tem de dizer não, ou em fechar um negócio. O mineiro ainda tem uma cultura um pouco do desconfiado. Então a gente precisa aprender a conversar, a negociar, a se colocar diante do outro. Por quê? E isso promove a saúde. A psicologia humanista mesmo dizia, o que é a saúde? É quando você consegue exercitar e expressar os seus potenciais. Agora, se eu me anulo, eu vou ficar doente dessa forma. Pois é, muita gente em casa deve estar dizendo, eu não engulo sapo, ainda mais aqui em casa. Eu não engulo sapo de marido, de namorado. Isso existe também na relação a dois? Pois é, se ela já usa o termo engolir sapo, porque ela está um pouco mais tensa. Já engoliu muito sapo na vida. Exatamente, e às vezes está um pouco pé atrás também. Então, vamos tentar então administrar isso melhor, conversar um pouco mais, se comunicar e perguntar. Perguntar é muito importante também. Às vezes, o que você me falou, eu não entendi muito bem o que você falou. O que você está querendo dizer com isso? Seria isso? O que você quer dizer mesmo com isso? Exatamente. A comunicação acontece aonde? Comunicação não é o que eu falo, é o que você entende.
Então, muitas vezes eu tenho que te perguntar, entender melhor o que você está me dizendo. Pois é, mas aí a gente tem um desafio do mundo moderno, né, que são os e-mails, mensagens por computador. A gente às vezes deixa de falar cara a cara para escrever, prefere a escrita à fala. Isso também é ruim, né, porque o peso da voz pode ser decisivo. Perfeito. Na comunicação, 5% que você influencia na comunicação é a palavra, o que você escolhe para dizer. 15% é o tom de voz, faz uma enorme diferença. E 70%, 80%, na verdade, é a parte mais corporal, sinestésica, né? Como que você se apresenta diante da pessoa. Então, quando a gente vai escrever um e-mail, mandar uma mensagem à distância, é importante também a gente se lembrar que o outro ele não está nos enxergando. Então, às vezes, você envia uma mensagem e o outro leva a mal, porque ele pega uma palavra, interpreta de uma forma inadequada. Né? Quer dizer, o outro ele não está ouvindo o meu sentimento, ele não está presente comigo. Agora, só para terminar, nos segundinhos finais, engolir sapo de chefe, tudo bem, né? Pode? Pode? Deve? Então, terminou o tempo. Vamos negociar. Vamos negociar? Então fica aí o recado. Sim. Obrigado. Obrigado pela sua presença aqui.